Era da Escola Cívico-Militar Professor Antônio Ferreira Lima Neto, pessoal da primeira série, turmas 1A, 1B, 1C e 1D. Aqui é o professor Feliciano gravando mais uma aula de física para vocês, correto, moçada? E na aula de hoje a gente vai dando continuidade com o nosso estudo sobre óptica, que a gente iniciou na aula passada, e fazendo as atividades da página 136 que ficaram para vocês tentarem resolver, falou? Na atividade 1 fala o seguinte: observe a ilustração abaixo, né? Então a gente tem aqui uma ilustração que tem uma pessoa, né? Uma lâmpada e um carrinho aqui de brinquedo. Representação de uma pessoa observando um carrinho, né? Imagem sem produção e em cores fantasia. Letra A. Reproduza essa ilustração em seu caderno e represente os raios de luz que possibilitam o observador enxergar a lâmpada e o carrinho de brinquedo. Ora, era só, no caso que você vai fazer um desenho, né, fazer uma seta saindo da lâmpada indo direto para o olho dele aqui, né? É um raio de luz que vai vindo da lâmpada direto para o olho dele. E o que permite que ele veja o carrinho vai ser o quê? Um raio de luz que bate no carrinho, reflete e vai atingir o olho dele. Então vai ser fazer um desenho aqui com uma seta batendo aqui no carrinho. Aí daqui tu faz uma outra seta refletindo e saindo, indo direto para o olho dele, certo? Então ele vê a lâmpada com um raio que vem direto para o olho dele e vê o carrinho graças a um raio que parte da lâmpada, reflete no carrinho e atinge o olho dele. Beleza? Continuando aqui. Quais são as fontes primárias e secundárias de luz na imagem para o observador? Ora, a fonte primária é a lâmpada, né, porque ela emite luz própria. E a fonte secundária é o carrinho, porque ele só vai ver o carrinho porque ele foi iluminado pela luz, né? E refletiu e atingiu os olhos dele. Então, a fonte primária é a lâmpada, a fonte secundária é o carrinho, certo? Explique por que podemos afirmar, na segunda questão, né? Explique por que podemos afirmar que todo corpo pode ser uma fonte de luz. Ora, todo corpo ou ele possui luz própria, ele é uma fonte de luz primária, ou ele pode ser iluminado por uma fonte primária e refletir a luz, então ele é uma fonte secundária. Então por isso que a gente diz que todo corpo ele pode ser uma fonte de luz, ou primária se ele possui luz própria, ou secundária se ele for iluminado por uma luz proveniente de uma fonte primária e refletir essa luz, beleza? Terceira, julga as afirmações abaixo como verdadeiras ou falsas, corrigindo as falsas. Aí vamos aqui. Primeira afirmação: o Sol, como emite luz própria, é uma fonte secundária. Não, ele emite luz própria, então ele é uma fonte o quê? Primária, né? O Sol é uma fonte primária de luz. Então essa afirmação estaria errada nessa parte aqui. O Sol é uma fonte primária. Segunda, as estrelas, por não emitirem luz própria, são fontes primárias. É o contrário, as estrelas emitem luz própria, então elas são fontes primárias, certo? Não é que elas não emitem luz própria, elas emitem luz própria. Na terceira, a Lua, por não emitir luz própria, é considerada uma fonte secundária. Essa afirmação está correta, certo? A Lua não possui luz própria, ela é iluminada pelo Sol, ela é uma fonte secundária. Quarta, alguns dos planetas do Sistema Solar, por emitirem luz própria, são considerados fontes primárias. Então essa também é verdadeira, a quarta questão, certo? Se o planeta emitir luz, ele é. Agora, só um detalhe, né? Deixa eu ver aqui só uma coisa, só para confirmar. Se o planeta emitir luz, ele pode ser considerado como fonte de luz própria. Agora, eu acredito que os planetas não emitam luz própria, certo? Então, a gente não poderia considerar isso como fonte de luz. Nenhum planeta emite fonte, nenhum planeta emite luz, então ele não é uma fonte de luz, certo, pessoal? Então essa quarta também é falsa.
De acordo com a classificação dos meios físicos, julgue as afirmações abaixo e escolha a verdadeira. Os únicos meios transparentes são o vácuo e o vidro de grande espessura. Não, não é só isso, certo? Então essa afirmação é falsa. B. O meio opaco absorve e reflete a luz que incide sobre ele, por exemplo, a madeira, o papelão, entre outros. Isso é verdade, certo? O meio opaco ele reflete a luz e absorve uma parte dela também. Então, e a madeira, o papelão são meios opacos, certo? A letra B é verdadeira. A verdadeira é essa. Os meios translúcidos permitem a visualização de objetos através deles sem qualquer distorção. Essa afirmação é falsa, certo, pessoal? Nos meios translúcidos a gente vê a imagem, vai ver com distorção, certo? Então a correta aqui era a letra B. Uma pessoa argumenta que a velocidade de propagação da luz em qualquer meio será sempre menor que a velocidade de propagação da luz no vácuo. Você concorda com ela? Explique. Essa afirmação é correta, certo? No vácuo, como não existe resistência para a passagem da luz, é onde ela se propaga com maior velocidade. Falou, moçada? Vamos em frente. Vamos aqui para a sexta questão. Um objeto circular é colocado entre duas fontes pontuais de luz e uma parede de acordo com o esquema representado a seguir. Está aqui, olha, duas fontes de luz, né? Estão atingindo esse objeto aqui e aí vai se formar a sombra dele. Uma sombra referente a essa fonte aqui de cima e outra referente a essa fonte de baixo, certo? A gente quer saber o seguinte: a imagem que melhor representa a sombra do objeto sobre a parede é qual? Olha, daí tem aqui essas imagens, né? Essa primeira aqui, a segunda. Olha, como a gente está vendo aqui, uma parte da sombra dele vai estar aqui embaixo, um círculo aqui embaixo. Outra parte vai estar aqui em cima, um círculo aqui em cima. E tem uma parte que está pertencente aos dois, né? Então, que é a interseção, que é exatamente correspondente a essa letra A aqui, olha. O círculo em cima, o círculo embaixo e essa parte aqui no meio que pertence aos dois. Então, a letra A é a correta aqui, falou, pessoal? Dessas alternativas, a letra A é que corresponde à correta. Vamos em frente. A sétima questão. Algumas crianças, né, ao brincarem de esconde-esconde, tampam os olhos com as mãos, acreditando que ao adotarem tal procedimento não poderão ser vistas. Essa percepção da criança contraria ao conhecimento científico porque, para serem vistos, os objetos refletem partículas de luz, fótons que atingem os olhos. Né, pessoal? Os objetos eles batem, a fonte de luz, as partículas de luz batem neles e refletem e vêm para nossos olhos. Essa aqui é a alternativa correta. Geram partículas de luz? Não. Geram partículas de luz? Também não. Geram não, né? São atingidas por partículas de luz e emitidas pelos olhos? Não, não é isso aí. Refletem partículas de luz que se chocam com os fótons emitidos pelos olhos? Não. São atingidas pelas partículas de luz emitidas pela fonte externa e pelos olhos? Não. A correta é a letra A, falou? Então, essa era a resposta certa. Vamos em frente aqui, pessoal, já na página 137, começar a falar sobre reflexão da luz, certo? Formação da imagem. A reflexão é o fenômeno no qual a luz incide em uma superfície, retorna ao meio de onde veio e retorna ao meio de onde veio. Sendo assim, a reflexão não ocorre apenas em espelhos, mas em qualquer corpo que não emite luz própria. Para compreender o fenômeno da reflexão luminosa e as leis que a regem, observe a imagem a seguir. Ela representa a superfície lisa e polida de um espelho e um raio luminoso que é refletido ao incidir sobre ela, certo? Então está aqui, olha, tá aqui a superfície do espelho, aqui veio o raio que chegou, que é o chamado raio incidente. Bem aqui tem uma linha normal que é perpendicular ao espelho, né? E aqui a linha, o raio refletido que voltou, né? O fenômeno da reflexão é ilustrado usando setas que representam os raios de luz, né? Incidente e refletido, lembrando sempre que a propagação da luz é retilínea. O ângulo de incidência aí, esse aqui é o ângulo de incidência, é definido pela orientação que o raio incidente faz com uma direção perpendicular ao espelho, conhecida como normal, que é essa linha bem aqui que eu já falei para vocês. Falou? De forma análoga, o ângulo de reflexão R é o ângulo formado pela orientação que o raio refletido faz com essa mesma direção. Isso aqui, certo? O ângulo que o refletido forma com a normal é esse ângulo R aqui.
Tais ângulos se relacionam por meio de regras simples, formando as leis da reflexão, que valem tanto para regular como para difuso. O que acontece aqui é o seguinte: primeira lei, os raios de luz incidente e refletido e anormal estão no mesmo plano. Então aqui, ó, o raio que chega, o raio que volta e essa normal aqui, eles estão no mesmo plano, certo? Eles não refletem em direções diferentes. E a segunda lei, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, ou seja, o jeito que o mesmo valor do ângulo de incidência aí é o valor do ângulo de reflexão R, certo? Formação de imagem em espelhos planos, certo? Os espelhos são superfícies nas quais a luz sofre reflexão regular, ou seja, que ela é refletida em todas as direções, como ocorre ela não é refletida em todas as direções, como ocorre em superfícies irregulares, certo? Então, no caso do espelho, a luz bate e reflete só numa direção, no caso, para frente aqui, no caso, né? Um espelho plano corresponde a uma superfície plana, lisa e polida que reflete o raio luminoso em uma direção definida. Beleza, pessoal? Considere que uma pequena lâmpada esteja localizada em frente a um espelho plano, emitindo raio de luz em várias direções. Na imagem abaixo estão representados apenas 3 desses feixes que saem de determinado ponto da lâmpada. Então tá aqui, olha, temos aqui, ó, a lâmpada, né, o espelho, e aqui o que acontece? Os raios batem no espelho e voltam, né, são refletidos, e prolongando esses raios aqui para trás, eles se encontram num ponto. Nesse ponto a gente vai ver o que? A imagem desse objeto, formada por esse espelho, só que é uma imagem que está atrás do espelho, certo? Essa imagem que está se formando aqui atrás, ela é chamada de imagem virtual, certo, pessoal? Porque ela se forma atrás do espelho, certo? Ela é formada pelo prolongamento dos raios refletidos. O raio refletido fora para cá, para frente, e a gente prolongando isso aqui para trás, a gente encontra a imagem, beleza? Para um observador, a imagem da lâmpada está exatamente no ponto de encontro das linhas pontilhadas, ou seja, ele vê atrás do espelho. Ele a vê atrás do espelho. Como a luz não vem realmente desse ponto, dizemos que a imagem formada é virtual, certo? Porque ela se formou de um ponto que não é verdadeiro, né? Assim, a imagem se forma atrás do espelho e a sua distância em relação a ele, pelinha, é igual à distância do corpo em relação ao espelho. Então, a mesma distância que o objeto está da imagem, que o objeto está do espelho, desculpe, é a mesma distância que a imagem também vai estar do espelho, certo? A distância do objeto para o espelho é igual à distância da imagem para o espelho. Existindo uma simetria e a imagem conjugada por um espelho plano, além de apresentarem o mesmo tamanho. Então a imagem tem o mesmo tamanho do objeto e elas são simétricas, quer dizer o que? Que elas são opostas, né? Enquanto a imagem está indo, enquanto o objeto está indo, a imagem está voltando, né? Sentidos contrários, como se mostra aqui, olha. Você tem uma caneta na frente do espelho, se a caneta está inclinada para a direita, a imagem ela vai estar inclinada para a esquerda, né? A mesma distância, o mesmo tamanho, só que em sentidos contrários, beleza? É isso que acontece com a imagem em um espelho plano. Bacana, pessoal? Agora vamos ver aqui a formação de imagens de espelhos esféricos. Além do espelho plano, tem os espelhos esféricos, que a gente vê muito na rua, né? E também em farmácias, né? De maneira distinta dos espelhos planos, os espelhos curvos formam imagens com características diferentes daquelas do corpo que está à sua frente. Alguns espelhos curvos formam imagens maiores quando o corpo ou objeto está próximo a eles, certo? Existem também espelhos curvos que produzem imagens menores que o objeto, geralmente utilizados em estabelecimentos comerciais e em saídas de estacionamento, por aumentar o campo de visão do local, certo? Então esses espelhos, como os espelhos convexos que a gente está vendo aqui, eles servem para aumentar o campo de visão do espelho. As características das imagens formadas pelos espelhos curvos são determinadas pela forma como eles direcionam a luz refletida. Neste capítulo vamos estudar os espelhos esféricos
que tenha a forma de uma pequena região da superfície de uma esfera, certo? Aí, como é que podem ser os espelhos esféricos, certo? Eles podem ser de dois tipos. Elementos geométricos de um espelho esférico, né? Se a parte refletora for a parte de dentro, dessa parte aqui de dentro da esfera, dessa casca da esfera que a gente pega aqui do espelho, né? A gente diz que o espelho é côncavo, certo? Certo? Agora, se a parte refletora é a parte de fora do espelho, a gente diz que esse espelho ele é convexo, certo? Então, o espelho, a parte de dentro dele, quando é a parte de dentro, ele é côncavo. Quando a parte espelhada é a parte de fora, ele é convexo. Falou, pessoal? Algumas características principais do espelho. O centro de curvatura essa seria a metade, né? O centro da circunferência de onde foi tirado o espelho, certo? Esse centro, ponto C aqui. Centro da esfera de originou o espelho. O raio de curvatura é a distância do centro até a circunferência também da esfera de onde foi tirado o espelho, certo? É o raio da esfera que originou o espelho. O V é o vértice do espelho, que é esse ponto bem aqui no meio do espelho, aqui, certo? Esse ponto V aqui. E o eixo principal, reta que passa pelo centro de curvatura e pelo vértice. Esse CV aqui, esse eixo que passa bem pelo meio aqui, certo? Outro elemento importante do espelho esférico é o foco, certo, pessoal? O foco de um espelho esférico é o ponto para onde convergem todos os pontos, todos os raios que chegam paralelos a um espelho côncavo, certo? Olha lá, aqui nesse caso, os raios que chegam paralelos, eles batem no espelho e vão para um único ponto. Esse ponto aqui é o foco, certo? Já no espelho convexo, os raios que batem no espelho refletem, né? E prolongando eles para trás, aqui a gente tem o foco, certo? O foco já é um foco atrás do espelho, que é um foco virtual, e no espelho côncavo o foco é na frente do espelho, é um foco real. Falou, pessoal? Outra coisa importante é que a distância do foco é a metade do raio do espelho. Então, se eu pego aqui, eu quero saber qual é essa distância aqui do foco para o espelho, ele é o raio do espelho dividido por 2, certo? Pegando essa distância CV, dividindo por 2, a gente tem o foco, a distância focal. Por hoje a gente vai parar aqui, moçada. Na próxima aula a gente continua. Fique com Deus. Só Jesus é o Senhor. A gente vai continuar estudando as esferas esféricas na próxima aula, beleza? E ver a formação da imagem também. Fique com Deus. Só Jesus é o Senhor. Valeu, moçada. Um abraço.